Vamos lá. Boa noite, Brasil. Estamos aqui hoje diretamente de São Paulo. Estou muito bem acompanhado da nossa Dani Marques, uma grande amiga, uma pessoa que é referência para a gente em diversas pautas, participou do governo do presidente Bolsonaro e é uma pessoa que se alistou para estar do nosso lado, para ajudar a construir não só plano de governo, mas um plano de Brasil, né, Dani? Um plano de Brasil que vai tratar de várias áreas, áreas de mulher, áreas de economia, áreas de trabalho, mobilidade social, tecnologia, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Porque, gente, é o nosso conceito, uma das coisas que nos incentiva, inclusive, a colocar o nome à disposição do país como uma alternativa de resgatar a nossa nação, porque hoje a gente tem um atual governo que é completamente analógico, um governo que tem um presidente que não usa telefone celular. Isso é até estranho, né? Hoje em Se dia, orgulha disso. uma pessoa que não usa celular, ou seja, uma pessoa que não está conectada com o mundo, alguém que não entende das inovações, não entende de como é uma ferramenta importante na vida de tanta gente. É um presidente da República que acha que a inteligência artificial só serve para manipular vídeos e fotos, né? Como essa foto que manipularam recentemente aí, que eu estava lá sem camisa, de óculos escuros, né? Queimador de praia, do lado de um cara ali que tinha um dedo mindinho de 20 centímetros. Eles, quando fizeram a IA, esqueceram de cortar o dedo do cara. Ficaram com medo de deixar igual o Lula, né? Como é que cortava tudo, né? Não corta só um pedaço do dedinho. Você sabe que teve uma fala dele que foi uma das minhas inspirações para a gente estar aqui nesse momento com esse programa, que ele dizia assim, o brasileiro não sai do celular, o brasileiro fica o dia inteiro no celular, eu não tenho celular. Por quê? O futuro agora está na palma da mão, é ali que você absorve conhecimento, é ali que você faz um curso, é ali que você se informa, então você não controla mais a narrativa. E esse foi um estalo de que o quanto a internet é a infraestrutura do futuro, né, para as pessoas, para que elas cresçam e prosperem. Então, assim, esse dia eu tive um estalo muito forte quando assisti essa fala dele, de que o fato das pessoas não terem internet é a vanguarda do atraso. E ele quer que as pessoas fiquem presas no atraso. Então, até essa semana, numa entrevista, eu falei, o PT perpetua as pessoas na pobreza para se perpetuar no poder, né? E o resultado desses 18 anos é um abismo de desigualdade. É o abismo de desigualdade, de violência, de miséria, né, de atraso, de perseguição, é o legado desse atual governo. E a gente já falou, Dani, lá atrás, do Brasil sem medo, e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho do Brasil por elas. Vocês vejam como é que a Dani está maquiada, penteada, não tive tempo bela, de fazer a unha hoje. Perfumada, né? Alguém que tá dando esse toque aqui de competência nas nossas propostas de governo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre essas 12 medidas essenciais ali também, que se comunicam bastante, que é o Brasil por elas. Mas essencialmente, Dani, eu vou começar aqui, a gente vai trocando bola, né, fazendo um bate-bola, essencialmente, é a gente garantir que, como hoje todo mundo tem a vida na palma da mão, né? Esse celular que a gente está usando para transmitir essa live, o celular que você, né, em casa usa, a sua vida está no telefone celular. Só que muita gente não tem, por exemplo, acesso à internet. Então, esse governo, essa nossa proposta de governo, ela se baseia em exatamente garantir o acesso na internet a pelo menos 70 milhões de mulheres que vão ter uma maior plataforma à sua disposição para resolver tudo que tiver ao seu alcance, que vai englobar, Dani, proteção, segurança, cuidado, mobilidade social, quase que eu falei de novo a palavra errada, e também se desenvolver para ganhar a sua autonomia financeira. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas e a gente começa falando exatamente disso. É um programa que a gente já conversou com, inclusive, operadoras de telefonia móvel que teriam todo o interesse de nos auxiliar, de auxiliar um governo para garantir o acesso a 70 milhões de mulheres nos celulares. Inclusive, a gente está discutindo aqui na pré-campanha o fornecimento até do próprio aparelho de telefone celular para aquelas pessoas que não têm condição de ter, porque isso é uma inclusão... Principalmente para os idosos também. É uma inclusão de verdade. Então, as mulheres e os idosos, isso está no nosso script aqui, está no nosso horizonte. Ter essa ferramenta em primeiro lugar e depois essa grande plataforma que vai ser integrada com o nosso GovBR. Vamos lembrar que foi o governo do presidente Bolsonaro que foi considerado o segundo governo mais digital do mundo. Eu lembro que o presidente Bolsonaro ia para
aldeias indígenas, lá no Amazonas, no Pará. E quando chegava na aldeia indígena, o que vocês acham aí? Escreva aqui nos comentários o que vocês acham que os índios pediam. O que vocês acham? Chegava lá o presidente Bolsonaro junto com o nosso time de governo. O que o indígena pedia principalmente? Bota nos comentários aqui. Eu vou ler o primeiro comentário aqui e acertar aqui, se eu conseguir, que está passando um monte de comentário muito rápido. O que os indígenas queriam quando o presidente Bolsonaro chegava na aldeia? Internet. Acertou quem botou internet aqui rapidinho. Eu ia falar Wi-Fi, mas internet. E vocês vão lembrar que foi o presidente Bolsonaro que fez o leilão do 5G, que possibilitou essa tecnologia de internet mais rápida em todo o Brasil, comemorando, marteladas e tal. E o Pix? Trouxemos o 5G para o Brasil. E lembra do Elon Musk, a gente fala do Pix? O Elon Musk era alguém que forneceu diversas antenas para a internet via satélite, para as aldeias indígenas, para os postos de saúde, para as escolas que não tinham internet, que até hoje estão funcionando com esse tipo de internet. E o presidente Bolsonaro também trouxe o Pix. O governo do presidente Bolsonaro que implementou o Pix. Então, dá um relato como é que foi essa questão do Pix. A gente vai daqui a pouquinho botar nas redes sociais, inclusive a solenidade em que nós anunciamos o Pix. Deixa eu contar uma história curiosa do Elon Musk que você falou. Eu tinha um grupo aqui em São Paulo chamado Escolas Abertas, que era um grupo que estava brigando para reabrir as escolas públicas, porque as mães não tinham justamente com quem deixar os filhos para voltar a trabalhar. E aí a gente tinha um café da manhã marcado no Palácio para 50 mulheres, todas com passagem comprada de São Paulo para Brasília, um evento, tudo organizado. Quando chegou na véspera, me ligaram do gabinete dele. Falaram assim, olha, seu café da manhã foi cancelado. Contaram essa história para você lá naquele dia daquele almoço. Como foi cancelado? Está todo mundo organizado e tal. Não, ele vai ter um compromisso inadiável. Falei, quem é mais importante para adiar? Aí ele tá vendo mulheres de todo quanto é lugar, mulheres de todo o Brasil, e todo mundo organizado, passagem comprada, hotel, evento, tudo. Não é possível, não tem nada mais importante que isso. Fui lá falar com ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, dona Dani, que ele falou, essas mulheres acordam cedo? Eu falei, sim. Vou estar cheiroso e vou receber no Palácio do Alvorada, mas eu preciso encontrar o Elon Musk. Foi o dia que ele veio ao Brasil. E teve uma razão aí de... acho que era difícil você reagendar com o Elon Musk. Né? Era difícil. Então, mas ele recebeu as mulheres, às 6 da manhã a gente marcou, lá no Palácio do Alvorada, ele foi lá fora receber com aquele jeito brincalhão dele, e a gente recebeu. Mas o Pix, quando foi uma iniciativa do Banco pessoal, Central... Quem tá com saudade do Bolsonaro, coloca nos comentários aí. Eu até tenho postado umas lives minhas. Eu tô com muita saudade já dele, né? Todo mundo acompanhou, mas essa decisão absurda aí de impedir um filho de se comunicar com o pai por 90 dias, né? Coincidentemente, né? Até depois do primeiro turno, mas vamos trabalhar para que isso mude. Vai, fala do Pix. A essência do Pix, o que era o caminho da prosperidade no plano? Era digitaliza o cidadão, bancariza o cidadão e insere nos mercados. Então, fez a plataforma do GovBR, 4 mil serviços na palma da mão, prova de vida de INSS, carteira de trabalho, comprovante de vacina, está tudo lá disponível, e hoje já tem mais de 150 milhões de brasileiros ali. Quando teve a pandemia e a gente fez o auxílio emergencial, que o Bolsa Família, você lembra, era na média R$190 e foi para R$600, foi um acordo da Caixa com as operadoras de telefone, todas, e as pessoas tinham dado de internet de graça para poder baixar o aplicativo. Naquele momento da pandemia, mais de 20 milhões de brasileiros foram bancarizados, naquele momento. Então, eram os invisíveis, né? Eram os invisíveis. Seu pai falava, o vendedor de churrasquinho, o cara do estádio, o mate da praia, o camelô. Então, muita gente foi bancarizada naquele momento. E aí, o próximo passo, quando o Banco Central veio com a iniciativa do Pix, o Pix tirou 6 bilhões de reais, pelo menos, de tarifas dos bancos em manutenção de conta. Então, o cara pegava o CPF, abria a conta dele sem precisar de dado de internet, com a internet de graça, e depois o Pix virou o que virou, que é um direito adquirido hoje, né? E a gente canta parabéns na família, é Pix, é Pix, é Pix. Então, o próximo, como é que você continua esse caminho? E queira ou não, eu estava nessa orquestração aí do nascimento do Pix, como trabalhei duramente na pandemia, como é que a gente continua esse caminho? Então, o que a gente quer agora é dar continuidade a esse legado do presidente Bolsonaro. Não, vamos lá. Então, vamos entrar aqui na plataforma Brasil por Elas, que o pessoal está aqui para ouvir. Posso só te dar por que um Brasil por Elas, né? Eu acho que a gente hoje tem um dado econômico social, e por isso a gente tem falado, né,
que essa pauta é uma pauta sobre a realidade da mulher brasileira e das mães, principalmente. Então, existe um dado que mais da metade dos lares do Brasil são chefiadas por mãe solo, pelo IBGE, ou a mãe é responsável pela renda. Então, se você não fortalece essa mulher no sentido de dar possibilidade para que ela construa os sonhos, dignidade para a família, e como ela é muito responsável por educar o filho, você condena uma geração inteira. Então, quando na minha posse da Caixa, que o seu pai estava, aliás, fez um discurso belíssimo, eu falo, quando você abraça o Brasil pelas mães, você abraça todo mundo, sim, porque todos nós nascemos pelo ventre de uma mãe, não tem outra forma ainda, né? Apesar de dizerem que... Você vê que só para fazer um parênteses aqui... Existem pessoas que gestam, mas são as mulheres que gestam. A pauta das mulheres é totalmente de direita, né? Totalmente. A gente fala que não é ideologia, é economia, é proteção. Então, quando a gente fala de mulheres, de mães... Nós somos a direita nos referindo às mulheres. Né? Quando a esquerda se refere à mulher, é a pessoa que gesta. Isso está na cartilha do SUS, Você que é mãe aí, você é uma pessoa que gesta ou você é uma mãe? Ou você é uma mulher? Fala aí, nos comentários. E você que é mãe, eu estava agora vendo que estão proibindo missa em escola católica. Eu estudei escola católica a minha vida inteira. Eu sou muito católica, minha família toda é católica. Eu casei na escola católica. Eu estudei Verbo Divino, Sacré-Cœur de Marie, Santo Agostinho. Então, assim, e depois estudei na PUC. Não, eu quero escolher para o meu filho se eu quero botar ele numa escola católica. E se eu coloco Sim. numa escola católica, porque eu quero que ele seja educado. Então, essa pauta, a pauta da direita é liberdade. Liberdade. E eu, como mãe, quero ter liberdade para educar o meu filho. E hoje eles querem impor a forma deles de pensar a todos nós, inclusive na cartilha do SUS, dizendo que não somos mais mulheres, somos pessoas que gestam. Não, quem gesta ainda, e sempre será, porque Deus nos deu essa dádiva, é uma mulher. Homens e mulheres são seres biologicamente diferentes, isso está na Bíblia. E a mulher da Bíblia não é submissa. Nós dois, eu e você, somos submissos e tementes a Deus. Você Sim. é cristão e eu também. E submissão tem a ver com missão. Missão que Deus nos concede. E homens e mulheres têm o quê? Vocações complementares. Eu diria que há uma certa submissão dos homens e das mulheres, sim. Por exemplo, eu não escolhi onde eu ia casar. Foi ela que escolheu. Ela que escolheu. Capela da Colégio São José, na Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Pessoal da Tijuca aí, um abraço para vocês. Casamos lá, capela linda, maravilhosa. Apesar de eu ser evangélico, é ela que escolheu e tá correto. Não vou discutir, vou brigar. Não, né? O que você teve o direito de escolher até hoje? Fala, vamos lá. Acho que nem o nome das minhas filhas, o nome das minhas filhas ela me ouviu ainda. São vascaínas as suas filhas? Dizem que são, né? Vasco não está dando motivo. E eu acho, só trazendo um pouco de contexto, então, do nosso porquê, o que é essa economia do cuidado? E eu estudei muito esse tema. Hoje, além dessa realidade da mulher e da mãe brasileira, de que ela é responsável também pela renda do lar, e muitas vezes é mãe solo, e ela precisa de apoio. Eu só estou aqui fazendo live com você, tenho 2 filhos e um de 1 ano e meio, porque tem alguém me ajudando na retaguarda, senão não seria possível estar aqui com você. É seu marido, não? Com certeza, com certeza. Você ajuda a Fernanda ou não? Eu ajudo a Fernanda. O Walter está lá em casa com ele, senão estava aqui. Walter, abre aí, Walter, cuida das crianças aí. Meu amor, Fernanda, um beijo para você também. Estamos aqui em São Paulo. Eu, quando estou normalmente em casa, eu faço questão de levar no colégio. A Fernanda busca. Às vezes ela vai fazer compra, às vezes eu vou fazer compra, pode não acreditar, mas eu vou no mercado fazer compra. Uma dica para vocês aqui, usa aquela sacola retornável, que é muito mais rápido, você fica botando tudo na sacola de plástico, é um saco, é ruim de colocar, tem que botar 2 sacolas só, arrebenta a alça, chega em casa também é uma dificuldade para tirar tudo do carro e botar na prateleira, então... Teve uma que ela me contou, quando você faz churrasco domingo, quem lava a louça depois? Eu, porque ela só deixa eu fazer churrasco em casa se depois deixar tudo limpo. Ela fala, não vou fazer churrasco, senão a casa vai ficar imunda. Eu falei, eu vou limpar. Então vamos lá fazer um churrasquinho. O pessoal vai conhecer a Fernanda já, né? Porque ela vamos falar do Brasil por elas aqui, Dani. Então, assim, são vários pontos. A gente vai falar de alguns deles aqui, que são todos ali interligados, mas a primeira coisa é a central da mulher. Isso. Que é não apenas física, mas principalmente digital. Essa grande plataforma onde a gente vai ter a oportunidade de oferecer a todas as mulheres, desde a proteção inicial, passando ali, né, pelo acolhimento, passando pela qualificação, chegando até a autonomia, sempre para valorizar a família. Né, Dani? Então, por exemplo, vamos entrar nos casos concretos. Tem muitas mulheres, né, que são violentadas, e mais uma vez, essa é uma pauta de direita. Defender mulher de covarde, vagabundo, agressor, é a pauta de direita. A direita não gosta de criminoso. Quem gosta de criminoso é a esquerda. A esquerda defende o direito humano do estuprador e do bandido.
Eu conversei recentemente com uma mulher no Rio de Janeiro que tinha sido vítima de agressão. O companheiro dela tentou assassinar ela com rastelo, né? Para quem não sabe o que é rastelo, pô, imagina que é uma espécie de rodo, mas só que com a parte de metal para você rastejar as folhas, né, de cima da grama. Então, uma coisa que usado como arma vira arma de verdade. E tentou assassinar essa mulher. E ela já vinha sendo submetida à violência há bastante tempo, a constrangimento. Aí o auge foi quando o cara ameaçou um filho dela, de 10 anos, o filhinho dela. E eu perguntava assim, qual que era a sua maior dificuldade? Por que você não denunciou antes? Por que você não sabe? Ela falou assim, Flávio, eu dependia financeiramente dele, eu não tinha para onde ir, a minha família não é aqui desse estado, então eu precisei me submeter. Aí só que chegou uma hora que eu não tive como me submeter mais, porque ou eu ficava ali e morria, ou eu saía e fugia e protegia e salvava o meu filho também. Então essa plataforma da Central da Mulher, o primeiro passo, em especial na parte digital, é ter ali um instrumento que ela possa fazer a denúncia sem que o agressor saiba. Ela já pode anunciar ali nessa plataforma, olha, ela vai estar protegida nessa denúncia. Isso aqui já vai chegar direto para a delegacia mais próxima, que vai tomar as providências, né, e vai passar a partir daí a acolher essa mulher. E a parte física que nós falamos aqui, a parte da central da mulher física, exatamente para ter um lugar onde ela possa ser acolhida e ela possa ter também uma renda mínima para começar a retomar a sua vida, e a partir daí aquela esteira de serviços que nós vamos oferecer nessa plataforma também é para que ela possa se qualificar, possa ter a educação financeira dela, possa se planejar, até no fim da linha ela estar preparada, quem sabe, para abrir o próprio negócio, tendo acesso ao microcrédito. Então aprofunda mais um pouquinho para a gente essa parte, já fala de alguns pontos do nosso programa Brasil por Elas. Tá, e eu acho que você tocou num ponto essencial, que a porta de entrada da liberdade é justamente a autonomia financeira. Então, essa mulher, se ela não tiver um negócio, um emprego, ou ela não estiver capacitada, ela fica presa. Eu tive um relato de uma pelas minhas redes agora, que justamente o marido cuidava da filha, e eu perguntei, por que você não denuncia? Porque ele cuida da minha filha, então eu chego em casa e apanho, mas se eu não aguentar, eu não tenho com quem deixar minha filha para poder ir trabalhar e ela vai morrer de fome. Então ela aguenta o cara batendo por causa disso. Então, assim, quando você dá autonomia e oportunidade, autonomia financeira e oportunidade para essa mulher, ela consegue ter proteção para denunciar, e hoje a vida dela é muito difícil. Então, assim, eu acho que todas as mães e mulheres como eu, que estão assistindo, e todas do Brasil, qual é a coisa mais luxuosa para uma mulher? Tempo. Né? A mulher se desdobra em 1000 papéis. Por isso que é tudo num só lugar, na palma da sua mão. Exato. Então, ela vai a nossa intenção primeiro é, se a gente for rígido com os bandidos e eles saberem que não vão ficar impunes, eu acho que os casos de agressão caem. Então a gente quer evitar que essa mulher seja violentada. 2, se ela tem que ter uma porta de saída, se ela estiver num ciclo de violência, que inclusive vai ser em cima de um vale. Hoje o Derrit estava aqui com a gente formulando a manhã toda. Para quem não conhece, é um ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que é nosso pré-candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo. Perfeito. Então, é muito mais fácil a gente dar um voucher para ela, para que ela tenha uma diária de hotel ou um lugar de acolhimento, para que ela possa se libertar e conseguir se recolocar. Como é que ela se recoloca? A gente vai ter que dar capacitação. Então, tem gente que não... O voucher diz uma espécie de um aluguel emergencial. Isso, ali, um aluguel emergencial, um aluguel social para ela sair daquele ciclo de violência e ter para onde ir. Senão ela tem que aguentar pela subsistência dos filhos e porque ela não tem onde dormir mesmo. Então você fala assim, bem, aí quando ela veio, o que liberta ela? É você possibilitar que ela construa seus sonhos, suas dignidades. Então, não adianta a gente dar a internet, né, e o bônus que vai ser a infraestrutura do futuro, se a gente não levar a oportunidade. Então a mulher, ela tem vontade, ela tem coragem, mas ela não tem condição de começar. Porque ela fala assim, eu quero fazer um curso de manicure, para construção civil, fazer um bolo e tal. Como é que ela paga esse curso? Então, quando a gente fala... E hoje o governo é muito complexo. Ele é caro, inchado, um cabide de empregos, tem 18 lugares diferentes e nenhum resolve a vida da mulher. Então é meio que uma corrida maluca. Você fala assim, agora vai no INSS, agora vai no CRAS, agora vai na Caixa, agora vai... Então a ideia da Central da Mulher é a gente colocar tudo na palma da mão dela, seja na proteção da família dela, seja nas oportunidades para ela crescer e voar alto e construir autonomia. Que oportunidades são essas?
ajuda ela a abrir o negócio dela. Então, o Brasil hoje tem 10 milhões de mulheres empreendedoras. Manicures, sacoleiras, vendedoras de cosmético porta a porta, artesãs, rendeiras. Então, são essas mulheres que a gente precisa dar asa para voar, porque, para mim, submissão é deixar elas dependentes de um governo a vida inteira. Você cria suas filhas para quê? Para ficarem com o papai Flávio o resto da vida? Né? Filhas de pai de menina é assim. Lulu e Carol, normalmente. Eu crio meus filhos para fazer o quê? Crescerem, serem independentes, terem propósito, voarem sozinhos. Você quer que elas tenham as oportunidades que elas quiserem. Então, por que a gente quer que as mulheres sejam dependentes do Estado e do governo? Você não vai querer isso. Então, essa central é que ela encontre num só lugar tudo que ela precisa. E aí a gente tem que ter mais uma coisa que está no nosso programa Brasil por Elas, que é a internet de graça para essas 70 milhões, né, de mulheres. E com uma outra coisa que também está no nosso programa, que a gente já vai começar a falar, que é uma coisa que eu achei muito legal, que é a Mariá. Sabe o que é a Mariá? Antes de você entrar da Mariá, aqui dentro, não, deixa eu posso interromper, você não, viu? Senão você vai ser misógino. Então você deixa que eu interrompo. Agora, homem não pode mais falar, senão é misógino, né? Então, eu posso gastar quanto dinheiro quiser. Ela não pensa assim, não, ela tá só de brincadeira, porque tem gente que fica aqui no chat, cuidado com essa Dani aí, que não sei o quê. Não, brincadeira. É o contrário, vocês estão conhecendo uma mulher fantástica. Acabei de falar contra isso. Inclusive, olha só, já tem um superchat aqui que eu vou deixar de provocação. Tá, a Rosana Vargas mandou um superchat aqui perguntando que seu vice ou sua vice seja competente, fiel a Deus, à população e a você, o nosso futuro presidente do Brasil. Obrigado, Rosana Vargas. Eu já falei várias vezes a minha preferência de que seja uma mulher. Estão falando muito do nome da Dani, então é importante vocês conhecerem. Olhando para frente, tem uma outra que está aqui atrás da câmera, vocês não estão vendo, é a Simone Marqueto, que ajudou a gente a construir também esse programa Brasil por Elas, onde ela foi falado pra caramba, e tem Clarissa Tessa. Simone Marqueto, como eu, tá preocupada com cargo, não. Tá preocupada em estar alistada pra gente cumprir a missão. Foco é resgatar o Brasil das mãos do PT. Vargas, olhando mais alguns superchats aqui. Aí, antes de falar da Mariá, você quer falar de quê? Não, só para fechar, então, que a terceira, nessa Central da Mulher, tem o cuidado. Então, você já anunciou. Então, a gente tem, além de mães solo, a gente tem mães atípicas. Eu cheguei a fazer um programa lá da preferencial para os autistas. Eu acabei de ver um superchat aqui que é uma mãe perguntando isso. Quer ver, ó? Peraí, segura aqui rapidinho, Dani. Peraí. Aqui, ó. É o José Tiago Silva. Flávio, boa noite. Tenho 2 filhos autistas e tem sido cada vez mais difícil dar suporte para os meus filhos. E agora, com tudo mais caro, só Deus. O que você irá fazer para auxiliar essas crianças que são especiais? Obviamente, aqui para ser pai tem que ter uma mãe, né? Que o homem não engravida ainda, apesar família. O homem não ser uma pessoa nosso foco é família. Em qualquer configuração é família. Então, essa questão dos autistas, eu tenho um primo que tem uma síndrome de cromossomo e é deficiente também, lá de Niterói, que o que essas pessoas precisam? De apoio. Então, você já falou da creche, né? Então, quem tem quase 1 milhão já falei na outra live, então só para reforçar aqui, gente, a gente vai dar um voucher sim, para que as mulheres possam colocar os seus filhos numa creche, para que sejam bem alimentados, bem cuidados. Às vezes não tem uma creche perto da sua casa. E para que ela possa ir trabalhar. Para que ela possa trabalhar. A gente vai estar no programa também, estávamos discutindo hoje, nesse programa Brasil por Elas, que esse voucher pode servir também para que as próprias mães se organizem. Né? É uma espécie de renda que as mães também, que é uma pessoa da sua confiança, tem uma vizinha. Rede de que apoio, pode ficar com a minha vida funciona. Possa ser usada nessa rede de apoio As também. mulheres perguntam muito para mim, como é que você dá conta de tudo? A minha resposta é, não, eu não dou conta. Meu marido me ajuda muito, é um grande parceiro, eu tenho uma rede de apoio, tenho sogra, tenho mãe, tenho as minhas funcionárias que me ajudam. Então, assim, as mulheres têm que construir essa rede de apoio, e quem não tem, cabe a nós prover essa rede de apoio na creche, lar de idoso. E muitas mulheres já fazem isso de graça, né? Exato. É o que a gente estava conversando, que a economia, como é que é o nome que vocês não? A economia do cuidado. É isso. Né? Que 8,5% do PIB é o valor estimado que você calcula para as mulheres que hoje elas acabam fazendo muita coisa de graça, mas é um trabalho, cuidar de alguém, é cuidar do doméstico, é arrumar a casa, enfim, ser motorista, um monte de coisa. Se você estima isso tudo em 8,5% do PIB, gente, a gente está falando de quase R$1 trilhão em valor de horas estimado não remuneradas que as mulheres trabalham sem ganhar nada. Então, esse voucher pode ser usado também para essa rede de apoio, sem dúvida. E aí, nenhuma. com certeza, para as mães atípicas também. Então, além da preferencialidade, aí eu acho que fortalecer a mulher é fortalecer a família,
E nessa época moderna que a gente está, os homens têm que fazer o quê? Ajudar um pouquinho mais, né? Você vai liderar por isso. Você faz sua parte, você vai ter que dar seu exemplo para os outros homens. Eu vou contar uma história aqui, do gente, que é Brasil. meio nojenta. Quem sentir nojinho já sai da live, tá? E, assim, primeira filha, imagina. Foi engraçado assim que a gente foi correndo para a maternidade e a minha filha ia nascer no hospital na Barra. Só que a gente morava chamava Botafogo, Nova Urca, né? Nova Urca, quem é líder do local sabe que é o Botafogo um pouquinho mais chique, né? Para falar que o nome do prédio é Nova Urca, mas o CEP e o PTU era Botafogo. Mas você é da Tijuca. Mas aí, eu tava dormindo assim já quase, daqui a pouco aquela poça na cama estourou a bolsa da Fernanda. Eu falei, Fernanda, tá previsto só para daqui a 4 semanas. Não, vamos correndo pro hospital. Peguei isso, fui correndo pro hospital, chegamos lá. Aí a médica olhou, aí falou, ó, já tá com 1 centímetro de dilatação. Eu falei, Fernanda, pelo amor de Deus, 1 centímetro. Não vai sair mais daqui. Não vou sair do hospital. 9. Doutora, não adianta. Eu não vou sair daqui. Minha filha não vai nascer no carro no meio do trânsito em janeiro. Calma, papai. Fica tranquilo. Vai pra casa, pega a sua bolsinha com a sua mulher, toma um banho e vai pro hospital lá na Barra, onde vai nascer a sua filha. Aí tudo bem, nasceu, né? Aquela coisa, aprendendo a pegar. Primeira fraldinha, quem bota? Papai, né? Muito legal. Aí papai bota, aí aquela fase que é a mais difícil de todas, quem é pai ou mãe de primeira viagem, tirar o filho da maternidade, a filha da maternidade e levar para casa, né? Cara, ninguém nunca foi pai, ninguém nunca foi mãe, como é que pega a criança? Agora vai depender só da gente, não tem mais médico para ajudar. Achei que você ia falar o puerpério, se você desse essa... Não. Aí chegamos lá, dá o primeiro banhozinho na Lulu, minha primeira filha, Luísa, o nome dela. Aí a Fernanda tá lá arrumando aquela banheirinha de aguinha quentinha, todo cuidado. Aí eu pego aquela coisinha frágilzinha, boto no trocador, aí tiro a fraldinha assim, pego ela no colo para levar em direção ao banho. Ela deu uma rajada de cocô em mim. E ela tem olho azul, né? Aí ela deu aquele tiro em mim, aí ficou me olhando assim com a carinha assim piscando. Tadinha, linda, né? Falei, linda. Meu amor, papai nunca gostou tanto de tomar uma cagada, né? Filha, né? Não tem problema nenhum, filhinho. Papai limpa, papai aqui. Assim, é um amor incondicional. Agora, o que é, além do amor incondicional, e pra gente voltar, mas o que é uma dádiva maior e mais divina e um sinal de força maior do que parir um filho? Me diz. Se eu vou te falar o seguinte, se o homem engravidasse, a espécie humana tinha sido extinta da Terra já, porque o homem não tem a menor capacidade de engravidar e menos ainda de dar mamar. Por isso que eu disse numa entrevista agora recente que as mulheres não são vítimas da sociedade. Quem tem força para parir um filho tem força para qualquer coisa. A gente tem que facilitar a vida delas para que elas cresçam e construam uma vida digna para esses filhos. Então, para a gente entrar na Maria... eu tô aqui com a Maria para engatilhar, mas você estava falando, acabou que você não concluiu, você não falou... Fechou uma central agora. Fechou uma central faltava o cuidado, que era justamente a creche, o cuidado com o idoso, a parte da saúde da mulher, que tem você falou vídeo agora. Aí, não? Já passar o vídeo, não? É o vídeo da Maria agora que a gente tem. Vocês conseguiram fazer? Deu tempo de fazer? Deu. Gente, só uma mulherada boa nessa equipe, só para contextualizar, né? Tem um monte aqui atrás, tá, gente? Esse aqui era da ideia que eu dei, não? Ninguém ganha jogo sozinho. Então, o Brasil vai cuidar, o Brasil por elas vai cuidar. Porque acontece, o que é a Maria, gente? Só para contextualizar vocês, Maria é uma inteligência artificial, é um canal de comunicação, onde as mulheres vão poder usar a voz ou escrever para se comunicar com essa pessoa. Estou ansiosa para mostrar, peraí. Com essa assistente virtual, que é a Maria. A gente chamou de Maria porque é Maria IA de inteligência artificial. Maria. Maria é mãe de todos também. Mãe de todas, padroeira do Brasil. Então, assim, a gente... E tem muitas mulheres, gente, que não sabem escrever, né, que são analfabetas, semi-analfabetas, então tem também a comunicação por voz. Então, você pode usar a voz também para perguntar as coisas para ela. E a gente fez um vídeo aqui simulando uma situação onde uma mulher pode precisar de usar essa Maria para se salvar de um covarde. Vamos botar aqui, então. Peraí. Peraí, que vai dar certo. Depois a gente vai postar isso. Peraí que ficou em silêncio. As mulheres do Brasil vão ganhar uma amiga virtual, Maria, que irá acompanhar cada etapa da jornada de vida delas. Tanto no
os momentos bons como de dificuldade. Maria, você pode me ajudar a abrir uma MEI? Socorro! Socorro! Maria, me ajuda! Meu marido quer me bater! Socorro! Seu exame de mamografia já foi agendado para a próxima semana. Maria, preciso que você me ajude a encontrar uma creche para o meu filho. Pode me indicar? Aguarde. Logo, logo, todas as mulheres deste país vão ter uma nova amiga para tirar dúvidas, marcar exames, pedir proteção, abrir empresa, conseguir crédito para empreender e muito mais. Vem aí, Maria. Pô, ficou legal, né? Muito bom. Tô Isso aqui são orgulhosa. alguns exemplos. Estou sonhando com isso. Alguns exemplos de como é que a Mariá vai auxiliar as mulheres aí em várias situações, seja para se defender, seja para empreender, seja para evoluir, né? Seja para procurar uma creche, procurar um emprego. Então, assim, tem muitas funcionalidades que vão estar onde? Na palma da mão de mais de 70 milhões de mulheres que vão ter acesso à internet garantido. Esse Então, futuro está próximo, mais mulheres do Brasil. Então, a Mariá, essa ferramenta, né, que a nossa equipe aqui, quero dar os parabéns, o pessoal está aqui atrás, parabéns aí pela Viva time, pela ninguém ganha jogo iniciativa e sozinho, conseguiram né? fazer essa apresentação rapidinho aqui para vocês poderem ver com os próprios olhos como é que seria isso. A gente às vezes fala aqui, a pessoa não consegue imaginar como seria. Então, essa aqui é uma ferramenta muito importante, né, que vai auxiliar as mulheres em todas essas etapas que a gente está conversando aqui. Em cada etapa da vida da mulher vai estar a Mariá E eu acho disponível que a ali entrega disso, você tem falado muito, assim, muito de eu vou montar o melhor time de ministérios e uma equipe técnica, porque não adianta eu, por exemplo, eu entendo de finanças, de economia, eu rodei o Brasil, conheci mulheres que transformaram a minha vida, mas eu, por exemplo, não sei programar. Se você me der o SERPRO para eu ser presidente do SERPRO, eu não sou programadora, ou se você me der o Ministério da Defesa, não vai sair legal. Então, Vai, eu acho que é uma boa ideia. não, não é não. Ah. Não. Me dá minha vassoura para eu varrer, então, que eu vou melhor varrendo. Falei que eu ia ser faxineira para Varrer a varrer o PT. sujeira do PT. Isso, varrer a sujeira do PT. Então, eu acho que isso, Eu pensei uma coisa aqui, mas eu não posso falar. quando a gente fala que em 4 anos, enfrentando uma pandemia, né, a maior choque econômico e a crise de saúde da história, a gente conseguiu fazer igual a VBR, fazer 5G, fazer caixa para elas, fazer o Pix. Imagina em 18 anos o que a gente não faria, hein? Cara, a gente Então, vai, a Mariá e isso que a gente a está gente vai propondo fazer aqui. em 4 anos, né, tudo que o atual governo não fez em 18. Pode ter sido muito mais, pode ter certeza. E pelos nossos filhos que a gente está fazendo isso, Sim, né? sim. Então sim. vamos pro... Qual medida você Aqui. quer falar agora? Não, porque aqui eu estou lendo alguns comentários aqui, né? Tem mais um superchat. A gente já falou, mas acabou que você não concluiu aquela hora do Pix. Falou assim, conselho, Flávio, brasileiro, o Pix é seu e vai continuar seu, né, brasileiro. Acho que ela está sugerindo que eu fale isso, né? O oficial Menezes está sugerindo que eu fale isso. Comigo, Flávio, ele será blindado na Constituição, gratuito por lei, livre de controle do governo, banco ou país estrangeiro. E ainda vou derrubar essa tarifa negociando de igual para igual. Lula fez discurso e eu vou fazer a proteção. É isso, oficial Menezes, obrigado, é verdade. A gente aqui tentou, né, de todas as formas, evitar que essa tarifação chegasse até o Brasil. O Lula fez força para isso, né, cavou pênaltis, conseguiu, chegou a tarifa contra os interesses do povo brasileiro. E não foi só os Estados Unidos, né, pessoal, que o Brasil está sendo tarifado. Acabou de ser tarifado em 55% as carnes brasileiras que são exportadas para a China, teve mais 55% de tarifação sobre o que excedesse uma cota. O Brasil perdeu o direito de ter as suas proteínas, carnes bovinas, de aves, carne de frango, enfim, que fossem negociadas diretamente, né, com o livre comércio com toda a União Europeia, porque o Brasil não seguiu alguns protocolos exigidos pela União Europeia para que essas proteínas fossem exportadas para lá. Então você vê Estados Unidos, China, União Europeia, os principais parceiros comerciais do Brasil, e o Brasil está tendo esse tipo de relação com eles, ou seja, muito pior para a nação brasileira por causa dessa incompetência. E o Pix, que é do Bolsonaro, vou até pedir para a minha assessoria colocar nas nossas redes sociais o lançamento do Pix, né, com o presidente Bolsonaro, foi 2021, 21. uma solenidade muito bacana, né, onde ele criou o Pix, e a exigência dele foi sem taxa.
Se o Pix fosse criado pelo Lula, já chegava com a Taxado. tarifa, com a taxa, taxado, não tem nem a dúvida que o partido dos taxadores não ia deixar passar o Pix em branco, né, galera? E aí tem um fenômeno interessante. Ele taxa, aí quando chega perto da eleição, ele destaxa. Quando passar a eleição, ele taxa de Que novo. foi a blusinha. É. Aí quando passar de novo, ele passa de novo. E tem um fenômeno curioso que falou, a gente criou o Pix e agora ele disse que a gente vai acabar. E ele criou a Bet e agora diz que a Bet é um problema. Então, assim, a Bet hoje é algo que, nesse orçamento familiar, Bota pra traga jogo um aqui, pedaço relevante do orçamento. Como você Você fala sabe que que é contra algo que você mesmo criou? Ele regulamentou. A Bet, na verdade, foi legalizada lá atrás, no governo Temer ainda, e o governo Lula regulamentou as bets. Né? E ele regulamentou para quê? Para arrecadar, para taxar e tal. Não estava nem aí para a consequência disso para o povo brasileiro. Qual foi a consequência que o Lula está deixando? Pessoas totalmente endividadas, pessoas viciadas em jogo. São mais de 25 milhões de apostadores no Brasil que usam bets. Grande parte das bets hoje são ilegais. Portanto, o governo também não toma medida nenhuma para combater essas bets ilegais, né, que muito provavelmente a taxa de sucesso dessa aposta é muito menor do que nos sites que são oficiais. Agora, somente agora, parece que eles estão criando algum mecanismo para impedir que quem recebe um Bolsa Família, por exemplo, possa fazer a sua aposta, uma coisa bem óbvia, tinha sido feito desde o início. Infelizmente, muitos homens acabam usando o dinheiro da renda familiar e torra em bet, e perde em bet, e aí a mulherada fica como? Nervosa, Brava. né? Nervosa, brava, porque a gente sabe que, via de regra, as mulheres deixam de comer para dar para o filho. E o homem tem essa irresponsabilidade, via de regra também, óbvio que tem exceções, o próprio homem acaba gastando desse jeito e falta dentro de casa para sustentar a família. Né? Contra número, não tem argumento. Então, assim, pelo menos 70% do volume de apostas é feito por homens. Essa é a realidade hoje da família brasileira, né? Então, a gente tem que proteger essas famílias. Acho que esse é o foco. Antes de a gente entrar no próximo item aqui, nós já falamos de alguns, tá? São conexos os itens aqui. Depois, todo esse plano Brasil por Elas, os itens vão estar disponíveis aí para a gente em cards nas redes sociais, para todo mundo conhecer mais detalhes, né? Mas aqui, eu não vou ler esse outro superchat que você tem que me ajudar nessa resposta aqui, porque a gente tem que fazer alguma coisa para resolver. Antes de fazer, deixa eu ler primeiro. É o Reginaldo Duarte, 121. Flávio, trabalhe pela atualização dos limites do Simples Nacional para todas as empresas enquadradas, inclusive milhares de empresas e empregos. E tem uma coisa, você que é mais da área da economia também, Dani, que eu não entendo muita lógica aqui no Brasil, eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar em mudar também, tratando dessa pauta aqui. Ao invés de incentivar as pessoas a crescerem, as empresas a crescerem, como é que é a legislação hoje? As empresas vão crescendo e elas são penalizadas pagando mais impostos ainda. Não era para ser o contrário? Olha, muita gente que está no Simples, na hora de passar, de progredir ali para o presumido ou depois para o real, são os enquadramentos ali de tributações para as empresas, como elas vão crescendo, pela quantidade de funcionários, pelo volume de receita que elas movimentam no mês ou no ano. Não podia ser um mecanismo um pouco mais diferente para você premiar as empresas que vão crescendo, estimular as pessoas a crescerem, porque às vezes chega no limite ali para ela vai trocar de forma de tributação, faz uma mágica e abre uma outra empresa, dá uma maquiada no balanço, faz a gambiarra. Era muito melhor a gente ter um mecanismo que incentivasse, que fosse transparente, mais simples para recolhimento de impostos e que estimulasse as pessoas, as empresas a crescerem de verdade. O que você acha? Eu queria devolver essa pergunta para você, que essa pergunta é mais para advogado do que para economia, porque é um manicômio tão grande que é o paraíso dos advogados. Saber que uma empresa no lucro real no Brasil verdade. Tem que acompanhar mais de 2.000 normas tributárias? Advogado, contador, advogado. Contabilidade. Mas voltando assim, eu mágico, acho que tem que contratar mágico também para sobreviver, né? Esse Brasil empreendedor é algo que é prioridade, né, do nosso plano. Acho que isso é onde já vou ler mais um você faz as aqui, pessoas crescerem. Sil Carqueja. Não aguento mais a carga tributária. Está pesado demais. Tanto imposto de renda quanto sobre os produtos. Ainda tem a criminalidade. Aqui na Bahia, um abraço pessoal da Bahia, a gente pode morrer se fizer o sinal errado em uma foto. Tem um negócio lá, você faz um sinal, parece que significa que é de uma facção, se é outra facção que é rival,
vira foto, acaba fazendo a maldade com essa pessoa, né? É o medo que o brasileiro vive hoje, né? Que a gente vai combater também. Essa pauta aqui hoje é Brasil por elas. Essa agenda, então, sobre o Simples Nacional tá certo, e essa agenda de empreendedorismo, de apoiar o micro e pequeno empreendedor, vai ser um pilar prioritário do nosso plano de governo. Inclusive, você pode contar qual foi o pedido que você fez para mim para desenvolver e quem é o banco que vai ter a missão é verdade, gente. de apoiar esse boom de empreendedorismo que o Brasil está vivendo. A Dani foi presidente da Caixa Econômica Federal, né, o banco mais popular do Brasil, o banco que acaba executando muitas políticas públicas que são produzidas, são oferecidas à população pelo governo, né? Foi ela que, por exemplo, implementou lá o Auxílio Brasil na época, que é o Bolsa Família hoje, né? O presidente Bolsonaro, ele triplicou o valor do Bolsa Família. Antigamente, muita gente recebia, Dani, 85, 100, 120 reais, em média 190. O presidente Bolsonaro triplicou esse valor para, no mínimo, 600 reais. Na época da pandemia, ele pagava em dobro para as mães solo, que recebiam 1.200 reais. Era a Caixa que implementava todas essas políticas. E a Caixa que a gente está chamando que vai ser o banco de quem precisa. A Caixa vai ser o Itaú da periferia, no Rio de Janeiro, o Itaú da favela, né? Por quê? Porque a gente tem que dar um serviço de qualidade, um banco top, um banco premium, para quem também são, para aquelas pessoas que são mais humildes, que são da periferia, que são da favela, vão poder contar com a Caixa em todos os lugares para auxiliá-las, desde a sua organização financeira, recebimento de benefícios e também sair da dívida, renegociar suas dívidas e também poder, enfim, abrir o próprio negócio, ter acesso a microcrédito e orientações que a Maria pode ajudar a abrir um próprio negócio. Perfeito. Você que trabalha, você é uma manicure, você tem uma loja que faz bolo na sua casa, que vende doce, salgadinho, você que é rendeira, você que vende pastel em alguma barraquinha, a Maria, né, que vai estar atrelada aqui também a essa plataforma, a Caixa Econômica Federal, mais uma vez, vai ser o Itaú da periferia, o Itaú das favelas. Ela vai poder te auxiliar com esse microcrédito. Você sabe que a Maria vai poder auxiliar, inclusive, no sotaque da pessoa. Esse seu esperto de carioca, mas no sul é a guria, na Bahia. Então, cada uma vai ter a sua amiga no seu... Não é esse sotaque seu cariocão, assim, carioca, não. Eu tento melhorar o X, mas não dá, gente. Eu melhorei um pouco o meu, mas é porque eu sou de Barra Mansa, eu não sou do Rio de Janeiro. Tá ligado, de Resende também, né? Mas o que e aí nessa... Eu queria que você contasse também, você responde, mas depois você conta como é que foi a sua experiência na Caixa também, quando você chegava em algumas favelas ou comunidades e ia tratar essa pauta de oferecer um microcrédito para as mulheres poderem ter a sua autonomia financeira. A gente fez um programa, e eu falei na minha posse, quando você abraça o Brasil pelas mães, você abraça todo mundo. Nós, homens e mulheres, somos seres biologicamente diferentes, Já certo? tem essa parte aqui, que é outra parte também do Plano Brasil por Elas, que é a orientação financeira e proteção do seu patrimônio. Então, a forma como a mulher se comunica com o dinheiro, e ela é a gestora do orçamento doméstico, obviamente, se somos seres diferentes, né? É diferente. Então, o que era o programa do Caixa para Elas? Era um programa de acolhimento e orientação dessas mulheres num espaço das agências e num aplicativo. E aí eu saí em caravana, turnê pelo Brasil todo, eu fui a Heliópolis. Você foi no Rio de Janeiro também, né? Desmarcaram no dia. Eu ia fazer um evento no Complexo do Alemão, com o pessoal da CUFA, lá, o Preto Zezé e o Celso Ataíde. E aí, por algum motivo de segurança, a gente não pôde ir. E aí, na época, era um programa Caixa Favela Empreendedora. Eu dizia que no alto do morro tem mulher que sonha alto. Era lindo esse programa e, infelizmente, não tive tempo de executar. Mas, então, assim, a mulher ela é a gestora do orçamento doméstico. Hoje até postei um vídeo com seu pai falando a decisão orçamentária, né, e de compra da família, 80% é feita pela mulher. Isso é um dado, né? Então, não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com dado. E até perguntei para ele na live, quem é que cuida do dinheiro da sua casa? E ele falou, Dona Michele, eu só entrego. Não, mas então, assim, a piadinha que ele fazia que era clássica, né? Você lembra como é que era a piadinha que ele fazia? Dependendo de qual... Não, era que ele falava assim, a minha mulher me pede R$2 mil com Pix. Ela pede Pix de R$2 mil para ela. Aí ele esperava o cara falar alguma coisa, né? Aí quando o cara não falava, normalmente não falava porque eu não entendia a piada dele. Vai perguntar o que ela fazia com R$2 mil, não? Tá bom, presidente. O que a sua esposa fazia com R$2 mil? Ele falava assim, eu não sei, nunca dei.
Mas então, assim, eu fiz essa missão e foram essas mulheres que eu conheci, famílias e homens dentro das comunidades que transformaram a minha forma de enxergar o Brasil, não pelos números, mas pelas histórias das pessoas. Então, eu visitei lá em Heliópolis uma menina que, depois eu vou até postar a foto, que tinha uma lojinha de bolo, eu estava faturando pra caramba e tal, e eu falei, por que você não... Ela quer comprar uma geladeira nova para expandir. Só que o limite do meu cartão de crédito não dá. E aí eu falei, por que você não pega um Pronamp, que foi aquele programa que a gente fez... Você nem sabe o que existe isso, né? Para micro, pequena empresa. Falei, o governo é seu garantidor. Aí ela ficou assim com a sua cabeça, olhou para mim. Aí foi nesse dia que eu falei, o setor financeiro não conversa com o brasileiro real. Né? Essa massa de gente querendo trabalhar, número, né? só olha número, histórico de crédito, taxa de juros. Então, a Caixa pode fazer essa parte mais, assim olhar mais como humano. a XP, o Itaú orientam as pessoas que têm patrimônio, esse pequeno empreendedor ele tem que ser orientado. Ele não sabe, olha, eu quero um programa do governo que tem um fundo garantidor. Você tem que olhar e falar assim, o governo vai ser seu fiador para você crescer no seu negócio. A gente está aqui para te apoiar, eu vou te ajudar a abrir. Está formalizado o seu negócio, eu te ajudo. Então, tanto a Maria, mas quanto a Caixa, eu acho que a gente tem que ressignificar a missão da Caixa para deixar de ser um banco operador. Todo mundo passa na porta giratória, né? Todo brasileiro tem uma história com a Caixa. São 160 milhões de clientes. Sim. Mas ele vai lá, pega o BPC, pega o Bolsa Família, pega um auxílio e ele sai sem orientação nenhuma. Então, a hora que ele entra, você fala assim, senta aqui, me conta seu problema. E aí você pode capacitar a equipe da Caixa. Quando a gente fez o Caixa para Elas, a gente, em 30 dias na Universidade Caixa, capacitou 8 mil pessoas, Brasil todo. A gente botava carretas, tem. E aí a gente botou carretas dentro das comunidades e abria, foi para dentro do Shopping Brás, com o estande da Caixa, ajudando as sacoleiras a abrir a MEI. Pessoal do Brás, a pegar quem já presenciou isso aí, comenta aqui também se você já viu essa carreta da Caixa. Então, você já viu. Mas nessa época continua, não? Fecharam tudo. O governo Lula fechou tudo isso? Tudo. Então a gente tinha 1000 espaços para ajudar pessoas, as mulheres a abrirem seu negócio, a pegar o microcrédito, a sair da dívida, renegociar a dívida. Ela não chega e fala, eu quero fazer um seguro e uma previdência. Ela fala assim, eu estou endividada, eu estou preocupada com o futuro do meu filho. Então, a conexão da mulher, mas assim, das pessoas que não têm acesso, tem a ver com o problema dela do dia. Então, se você tem um banco e os ministérios lá de Brasília não chegam no país continental como o Brasil. A Caixa está presente em mais de 99% dos municípios do Brasil. Então, a gente tem que desenvolver e fazer com que eles entreguem, e o time da Caixa é fantástico, para fazer o quê? Dar a mão para esse brasileiro e ajudar ele a voar. E deixar de depender do governo. Sim. Não é lá passar o resto da vida pegando Bolsa Família. E aí, nesse sentido, então, assim, é possível fazer isso. A gente fez isso em 6 meses. Você qualificou 8 mil pessoas para poder esclarecer para os clientes da Caixa. Até barco no Chico Mendes tinha para ajudar e apoiar essas mulheres. Então, eles entraram. Tinha no aplicativo da Caixa, foram 40 milhões de mulheres impactadas pelo aplicativo, está no relatório de administração do banco. Inclusive, tinha a realidade da mulher, que era a pausa maternidade para empréstimo. Por quê? Se a mulher é autônoma, a hora que ela tem o filho e tem que amamentar, ela não consegue ir ser manicure, então ser massagista. Suspendia o pagamento por 5 meses ou 4. Isso. Isso aí depois ela voltava a pagar, Bacana. Porque ela já tem uma criança para alimentar e ela não tem como sair para trabalhar nesse período. O que o PT fez com isso? 2023 interrompeu. O PT faz isso, né, Dani? O que está dando certo não interessa se está fazendo bem para milhões de pessoas, né? Se foi do governo do presidente Bolsonaro, eles não estão nem aí para a população, encerra. Então, aí a gente entra no... Então, o seu Itaú da Favela, né, que a gente está estruturando, vem com outro... Além da Caixa deixar de ser o operador e passar o seu motor. Não é o Bradesco da Favela, hein? Você que me disse isso. Agora você se diga de Bradesco. O Bradesco, o Santander, o Nubank, Eu acho que Itaú é mais chique, né, não? Acho mais chique. Eu acho. Vamos ver. O pessoal está falando aqui que é Bradesco. Você acha que é mais chique? É Bradesco ou Itaú? Bota nos comentários aí. O Santander vai reclamar. Então vamos falar de todos logo para a gente não brigar com nenhum, né? Aí, então, o que eu estava falando? Esqueci agora. Itaú gente. Não, aqui. Eu estou escrevendo aqui. Itaú voltei. Não. Então, nesse reconhecimento de ressignificar a missão da Caixa e ela deixar de ser o banco operador da política pública e passar a ser o motor de ascensão dessas pessoas, né? A rampa, vai, voa, vamos que a gente quer que as pessoas construam mais. Então,
O Bolsa Família está garantido, só que a pessoa tem que ter uma regra de proteção de 2 anos, porque ela tem medo de perder. Mesmo que consiga um emprego formal de carteira assinada, ela continua recebendo. Ou ela a gente abra vai o propor, negócio tá? dela, né? A MEI. Ou abre o próprio negócio, ela continua Seu pai recebendo chegou Bolsa a fazer Família. isso, tá? E nós as fizemos. pessoas nem chegaram Para a saber. estimular as pessoas a se irem para a formalidade, ficarem tranquilas que podem conseguir um emprego formal. Se acontecer alguma coisa, já está com Bolsa Família ali garantido. E aí, qual vai ser o outro reconhecimento, que é uma medida importante, que a Caixa vai fazer em relação a esses 150 milhões de clientes? É lançar o programa Ganha-Ganha. O que é o programa Ganha-Ganha? Todo cliente do Itaú e do Bradesco, de todos que a gente já falou, você vai num café, você ganha cashback, você gasta dinheiro no seu cartão, você ganha cashback, você viaja de avião, né, você ganha cashback. E as pessoas que são beneficiárias de programas sociais ou que têm renda mais baixa, o cara recebe o Bolsa Família, ele paga conta de luz, compra um bônusinho de celular e vai no supermercado. Gastou o dinheiro todo. Quanto ele recebe de cashback por isso hoje? 0. E aí, essa mulher que está cuidando do Itaú, do filho... do Santander, do Bradesco, tem cashback. Todo né? mundo tem cashback. Você que é da Caixa aí também agora e vai ter esse programa aqui, você vai ter o cashback também. Você vai ser estimado. Sempre que você fizer algo social bom para você e para sua família, você vai ser recompensado por isso. E eu acho que e a gente vai fazer mais do que isso. Então, esse é o ganha-ganha, né? Que esse tá aqui é o também no ganha-ganha. nosso Brasil por elas, né? Esse- Ganha o povo, ganha o governo, porque está ajudando a pessoa a se livrar de político. Exato. Eu quero que o brasileiro não dependa de político nenhum para levar dignidade para dentro da sua casa. Porque você vai conseguir, com o seu mérito, caminhar com as próprias pernas, vai dar Votem quem quiser. beijinho no ombro. Então, assim, o Ganha-Ganha Fechar vai ser o maior programa de recompensa focado em mais de 100 milhões de brasileiros de baixa renda que hoje estão excluídos desses programas. Inclusive, esse cuidado da mulher que a gente falou, que são ações de cidadania social, também vão ser recompensados. Então, ela interessa para as prefeituras que formalizem os negócios e apoiem. Então, ela vai lá, vacinou o filho, escaneia, ganha uma recompensazinha. Ela foi lá, agendou, deu o comprovante de frequência escolar, ganha um pontozinho. Isso aqui também é uma coisa que é legal, que eu vou ler mais do que a gente tem que caminhar para o final da live, gente, mas olha só, olha que legal aqui, a gente vai falar de mais Dá para ficar umas 3 do horas saúde nesse dela. assunto, hein? Saúde para elas, né? E eu vou ler aqui o superchat da Luciana Taliberti. Fala assim, parabéns pela Mariá. O pessoal ficou feliz aqui atrás. Ó. Como médica ginecologista que cuida de mulheres há 30 anos, adorei a IA para auxiliar no cuidado. A Dani será uma vice espetacular. Eu sou a faxineira com a vassoura. Conte com o meu apoio. Aí a Luciana já está fazendo campanha para a Dani ser minha vice. E a gente entra aqui nessa parte também, que é outra parte do nosso programa, que é saúde para elas, que é investir em quê? Em prevenção, em melhorar a qualidade de vida, né, para ter menos problemas de saúde, enfim, e que isso pode auxiliar, como você falou, a própria Maria avisa, olha, tá na época de você fazer o exame, né, tal, olha, você tá na faixa de idade que chega um negócio aí de climatério, tem um negócio desse, não tem? Climatério. Menopausa. Aliás, a sua digníssima esposa é da área da saúde, né? Fernanda, meu amor, love you forever young. Love you. O que a Fernanda é? Fernanda, cientista. ela é minha vida. Gente, alguém filma quando a gente estava em reunião de manhã e ela liga e ele para a reunião toda, porque minha vida, aí ele mostra todo mundo. Ela reclama que eu não atendo, eu só paro a reunião para atender ela ou minhas filhas, né? Então, sou testemunha. E então, ela para atender meu pai. Fernanda tem ajudado muito, né? A Fernanda tem ajudado muito, e de novo, nosso Brasil por Elas é focado em propostas concretas para mães e mulheres reais para fortalecer as famílias. E ela, como profissional da área de saúde, tem toda essa parte preventiva, reduz a fila do SUS, reduz o custo, que é o quê? Saúde bucal nas escolas, as mulheres fazerem mamografia. Minha esposa, como dentista, ela tá... Então, essa coisa do cuidado toda, ela tem ajudado muito a gente. Obrigada, Fê, amiga, você é demais. E ela vai estar com a gente aí na nossa esse turnê. programa Saúde para Elas também tem essa parte, né, Dani, de fazer o medicamento chegar no tempo certo, né, dentro na sua casa de preferência. Prontuário único, gente, por favor. Prontuário você tem único, 18 todas prontuários. as redes de saúde pública e privada conectadas, né, Exato. municipal, estadual e federal, mais a privada também. E essa é uma coisa que a gente vai ter que implementar. Nós começamos esse processo com o Bolsonaro mais o atual governo
Assim como tinha uma que ele adorava agora, já que você lembrou dele, que era titularidade, né, regularização, dar o título e a escritura da casa. Ele sempre falava, era a coisa que ele tinha mais orgulho. É na mão da mulher, porque o homem faz cagada. Ele falava que é dada a escritura da casa. O presidente Bolsonaro deu mais títulos de propriedade urbana e rural, foram 420 mil em 4 anos, do que todos os governos do PT juntos na história. Ele foi uma pessoa que revolucionou e realmente queria fazer com que o brasileiro prosperasse. Então vamos seguir esse exemplo também. Se Deus quiser, a gente vai honrar o legado dele. A escritura preferencialmente no nome da mulher, da esposa, né, da mãe de família, porque ali sabe que vai tomar conta para a família, vai poder deixar de herança para os seus filhos, não vai vender a casa e torrar em bet. Né? Exato. Porque eu sou pai de pet, o Lula é pai da Bet, não é isso? É isso. Você vai dar esse Nossa, exemplo pai de de pet, comportamento, eu vou né? ser aqui espancado nos comentários agora. Mas eu tenho 2 cachorrinhos, gente. Eu não tenho paz que bonitinho. Vamos fechar? Faltou saúde para elas. Fechamos, eu acho. Não, fechamos aqui o saúde para elas. Bom, gente, obrigado aí por quem nos acompanhou até agora. Estamos aqui com a Dani, que está nos ajudando na confecção do plano de governo em várias áreas, também aqui nessa parte de esse programa Brasil por Elas. Vão estar nas redes sociais aqui os cards, os 12 itens, como foi o Brasil Sem Medo, com 12 principais e mais emergenciais medidas. A gente fez também algo similar aqui, nessa parte para as mulheres. Então a gente está oferecendo aquilo que a gente acredita que vai funcionar para o Brasil, com tecnologia, com internet gratuita para as pessoas, com todas as etapas oferecendo para as mulheres, oferecendo uma esteira de serviços, desde a proteção inicial, de encorajamento da mulher, até a autonomia dela, o melhor cuidado para a sua família, prevenção à sua saúde, segurança e autonomia financeira e cuidado também com as pessoas idosas. Então, gente, é o que a gente sabe que pode fazer a diferença em todo o Brasil, né, Dani? Então, e eu acho que existe uma tentativa, e eu como mulher e mãe rejeito, que é botar a mulher numa posição de competição com o homem. Nós não estamos competindo, somos seres complementares que têm sonhos, que querem construir família. Então, essa guerra de homens e mulheres, a culpa do mundo é dos homens, assim, isso é muito ruim. É uma desconstrução do feminino, é uma desconstrução da maternidade. Então, assim, não tem nada mais maravilhoso do que ser mãe. Você é recompensada com um amor infinito. Então, isso não impede que você alce voos de carreira altos. Então, existe uma tentativa de desconstruir a família através da mulher. E por isso que fortalecer as mães e as mulheres é fortalecer as famílias. E é isso que a gente está focado em oferecer soluções concretas para problemas reais, para fortalecer e principalmente proteger essas famílias, porque nós que somos mães, vou fechar que hoje eu te liguei cedo e você sabe que eu cheguei aqui com o estômago embrulhado por causa da história do... Não consigo nem falar. Da bebezinha Helena. Da bebezinha Helena. Você não consegue imaginar isso. O que faz com um cara desse? Olha, você tem pena do estuprador ou você tem pena da bebê? Não dá para ter pena, né? Eu tenho 2 filhas também, Dani, você também é mãe. A gente faz qualquer coisa pelos nossos filhos, pelas nossas filhas. E eu dou esse exemplo, né? Você que é pai aí, e imagina, sua filha vai brincar na casa de uma amiguinha dela, né, que tem um padrasto, por exemplo. E a sua filha é abusada, violentada, tem um cara desse, né, passa a mão em um órgão dela, enfia um dedo nela, violenta ela. Cara, qualquer pai, né, que tem sangue correndo nas veias tem vontade de matar o cara. A gente faz justiça com as próprias mãos. Então a defesa das mulheres, das crianças, tem muitos idosos também que são vítimas de violência. Eu tive recentemente num abrigo lá em Nova Iguaçu, que tinha uma senhora lá que tinha sido vítima de violência, que era uma covardia, muitos são abandonados pela família, né, que não toma cuidado, a pessoa vai ficando idosa, dá trabalho e tal, e deixa de lado, não tem alguém na família para amparar, a pessoa é pobrinha, às vezes não tem com quem deixar. Então, a pauta de defesa das mulheres, gente, é uma pauta da direita. Quando eu comecei a falar sobre isso, Dani, muitos aqui vinham falar, você virou feminista. Eu não virei feminista. Feminazi! Eu não virei feminista. Eu só entendo que a gente não pode entender que essa bandeira não é nossa. Essa bandeira é nossa da direita, de proteção das mulheres. Quem é a favor? Eu assisto aqueles vídeos, Dani, do cara enfiando a porrada na mulher dentro do elevador, uma covardia, uma brutalidade. Quem que não se revolta com aquilo? Como é que a gente não vai proteger aquela mulher? Ou quem não vai proteger uma criança, como eu falei aqui da minha filha, dessa bebezinha
a Helena, esse cara tem que mofar na cadeia e só sai de lá depois que tiver castração química para ele, não quero saber. Pô, um cara que abusa de um bebê de 10 meses, cara. É porque não tem pena de morte no Brasil. Aí o direito humano é dele, cara, né? Não tem papo, não tem papo. E tem que torcer para não enfiar porrada nele antes que a polícia chegue, porque é a vontade que dá de todo brasileiro. Não tô defendendo isso não, tá, gente? Violência, mas, cara, é só uma revolta. atrocidade, é uma monstruosidade inadmissível, é nojento, é revoltante, né? Assim, eu acho que nós, mães e mulheres, a gente não quer ver a nossa família na lata de conserva. A gente quer respeitar as religiões todas. Você não quer ver Jesus Cristo sendo virando piada. Respeitar as religiões. Você tem que respeitar as religiões, respeitar quem é cristão. Você tem o direito de escolher como você quer educar o seu filho, como mãe, não vai ser doutrinado. Não vai ser doutrinado que não é mais menino ou menina. Não pode. Você isso. que é mãe, isso não representa as mães do Brasil. Você que é mãe, você é a favor de ideologia de gênero na sala de aula para os seus filhos? Responde aqui nos comentários. Quem pode ser a favor de uma atrocidade dessa? Incentivar uma criança que não tem a menor condição de tomar decisão por si ainda, a mudar de sexo, nasceu homem, me sinto mulher. Pô, isso não existe, é uma criança ainda. E muitas vezes o próprio professor acaba incentivando isso em sala de aula, tentando deturpar a mentalidade dessa criança ainda. Os pais têm que ter autonomia sobre os filhos sempre na parte da educação, né? Enfim, a gente não pode baixar a guarda para isso. Eu estou aqui, várias mães falando aqui, não são a favor de ideologia de gênero nas escolas. Então não tem nada contra gay, LGBT, nada disso. A gente sempre falou, defender as crianças em sala de aula, defender a inocência das crianças. Inclusive, eu tenho vários amigos gays que são casados, que têm filhos. Então, eu tenho o meu cabeleireiro do Rio, ele é casado com um homem, tem um filho, o filho dele é menino, e ele diz pra mim, Dani, o meu filho é um menino, depois que ele ficar adulto, ele resolve o que ele quer fazer, mas ele com 8 anos de idade é um menino, biologicamente é um menino, tem hormônio de menino. Então, eu acho que isso é uma questão de distorção de realidade para enfraquecer a sociedade na sua base mais sólida, que é a família e a fé. Bom, pessoal, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora, mais de 1 hora aí de live, falando um pouquinho desse programa aqui. Nós lançamos outra etapa hoje do nosso plano de governo, que é o Brasil por Elas, e vamos seguir aqui firme e forte, fazendo a nossa parte, porque a gente sabe que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, não aguenta mais 4 anos de Lula. Não é possível, né, que com tanto sofrimento que o Brasil vem passando hoje, Dani, todo mundo sofrendo com violência, com medo de sair de casa, mais de 50 milhões de brasileiros morando em áreas que são dominadas por narcoterroristas, onde não há lei, onde as mulheres são violentadas também. Eu estava conversando antes aqui, eu vi um vídeo ontem daquela mulher, né, que tem 3 caras que ainda ficam filmando, rasparam a cabeça da mulher e depois ficavam dando chicotada sem parar na mulher por um tempão. A mulher não tinha mais força para gritar. Acho que os caras cansaram de dar chicotada, aí deixam a mulher, né, para lá. Cara, isso não pode ter tolerância com um vagabundo desse. Então temos que libertar essas pessoas. Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. Vocês que estão aí postando vídeos que vão ao supermercado com o preço astronômico das coisas, os produtos triplicaram de preço do governo do presidente Bolsonaro para cá. E coisas básicas, Dani. É o leite em caixinha, pô, você foi ver o preço de fralda, o preço de absorvente dobrou, tudo. Tem cadeado explodiu. em azeite em São Paulo. Pois é, a picanha fica no cadeado dentro do açougue, né? O azeite também em São Paulo. Assim, os R$600 que o presidente Bolsonaro deu, que na época compravam, enchiam um carrinho de supermercado, hoje em dia não enche mais, vocês sabem disso. E com esse juro, a dívida aumentou naturalmente, assim, come um pedaço relevante da renda. Todo mundo que está devendo, a sua dívida, ela é atualizada muitas vezes com base nessa Selic que está altíssima, porque é um governo gastador. Né? Então a gente tem muito a evoluir, e se você quer um futuro melhor para você, para a sua família, né, você não tem como continuar apostando no governo que levou você a chegar até esse ponto, levou o Brasil a ficar tão violento, a bater recorde de mortes de mulheres, recorde de agressão de mulheres, preços, né, que estão nas alturas. Você coloca aqui o que mais você vai no mercado, bota nos comentários aqui, você vai no mercado, o que você percebe que está mais caro? Eu fiquei impressionado com o preço do leite. Até porque você já contou que você faz a compra da sua casa, né? O preço do leite está muito caro, o cafezinho, que eu tomo café o dia inteiro, tá um absurdo também, sabe? É o cafezinho pilão, pimpinela, não é café. E agora já tem sabor café. Sabor chocolate, sabor café.
pizza Aqui, parcelada. vou tentar ver aqui, ó. Essa é a realidade Aqui, os comentários. Tudo tá caro, tudo. Pô, tudo tá caro, mas bota uma coisa aí, gente. Então, Sabor leite condensado também leite tem. condensado também dobrou de preço, né? Se for aí, o café. Café tá muito caro. Concordou comigo? O café é o que tá mais caro aqui. Feijão também está sendo lembrado aqui nos comentários, né? O feijão Eu recebi tá muito que caro. era assim, café é ostentação. Um O café pãozinho, com ovo o mexido pãozinho. é ostentação agora. Ah, se o você receber. pãozinho, se bobear, tá R$1 já, porque você compra pelo quilo, né? Você vai comprar 8 pãezinhos, dá R$10. Tá tudo caro aqui. Café, pão, fora Lula ladrão, libertem Bolsonaro. É isso aí, galera. Vamos lá. Pessoal, boa noite para todo mundo. Obrigado por nos acompanhar aqui. Mais uma vez, vai estar nas nossas redes sociais agora os 12 itens desses tópicos, na verdade, mais importantes ali, que se conectam muitas vezes nesse programa agora, Brasil por Elas. Então, mulheres, obrigado aí pela companhia. Saibam que, né, se Deus quiser, muito em breve, vocês terão um presidente da República que se preocupa de verdade com todas vocês, que quer proteger vocês de verdade, que sabe que um pedaço de papel não garante a sua segurança, tem que ter programa efetivo e de verdade, com pessoas qualificadas e treinadas para te defenderem, para te ajudar a fazer a mobilidade social, né? Quem não sabe o que é mobilidade social, você conseguir, conforme o amparo, a mão que o nosso governo vai estender para vocês, se vocês conseguirem melhorar a vida de vocês, parar com essa preocupação, né? Será que eu vou conseguir dinheiro para poder alimentar o meu filho no mês que vem? Essa insegurança, né? Essa dificuldade que muita gente atravessa, que a gente quer falar para vocês que nós vamos construir a maior plataforma digital da história do nosso país para garantir esse cuidado a todas vocês, mulheres. Vai ser um ganha-ganha, né? Vai ser um ganha-ganha, o Brasil vai ganhar, as famílias brasileiras vão ganhar, as mães que estão nos assistindo vão ganhar. Podem ter certeza que a gente precisa ir nesse caminho. Então, pessoal, obrigado a todos vocês, Dani. Obrigado. Eu quero convocar as mães do Brasil para me ajudarem a varrer o PT, para a gente proteger nossas famílias e poder crescer, construir seus sonhos e voar sozinhos. Gente, família obrigado. boa. Obrigado. Vamos com fé. Boa noite para todo mundo aí. Até mais. Fique com Deus.